Olá amigos de Coronel José Dias, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio de Oliveira e você vai tomar um chá com o Fábio da Flerte. Hoje dia 29 de junho de 2024, estamos tá terminando o primeiro semestre e o nosso canal Fábio de Oliveira 7332, mais direcionado aqui ao município de Coronel José Dias. Hoje nós trataremos de temas importantes, temas relevantes para a sociedade do município, de Coronel José Dias, Piauí, ou mesmo onde a rede alcança, a internet, a rede mundial de computadores. Então, hoje o nosso canal vai falar sobre a questão de inventário de terras, herança, essas questões e de legalização também. Bom, para embasar a minha fala, corroborar, eu tenho um caso, um ocorrido aqui na cidade de Pedro II, que é norte do estado, fica naquela região de Piripiri, Piracuruca, na região norte do estado do Piauí, Pedro II, cidade de Pedro II. Bom, a herança, do casal é o exemplo. Um cônjuge falece, ao falecimento do homem ou a mulher. Então, advieram filhos daquele casamento. Então, a herança fica 50% para a viúva ou viúvo, metade, e 50% para os filhos, do casal, dividido em partes iguais entre os filhos, não havendo diferença por questão de idade, Caso de menores, os pais serão os tutores. E a mulher, ela não é herdeira do marido e nem o marido da mulher. Eles é meieiro, chamamos no direito de meieiro, meio a meio, porque é uma sociedade, que é construída ali na constância do casamento, se conseguem amealhar bens, ou terras, ou veículos, enfim, essa questão, rebanho de gado, de bovino, enfim, as miudezas também, Então é dessa maneira, não desmistificar aqui, porque eu ouço muito aqui pessoas dizerem que o viúvo ou a viúva ele fica com 50%, metade é dele, mais 25%, como herança, do marido ou da mulher, totalizando 75%. Então isso não é verdade, esse mito, nós precisamos desmistificar essa questão. É meio a meio, meieiro, ficar bem claro esse assunto. Então, no inventário, que é a parte judicial para transmitir bens, de pessoa falecida a pessoas vivas, pode ser feito judicialmente, através da justiça, ou extrajudicial, quando há um acordo entre os herdeiros para registrar em cartório, a partilha daqueles bens, a partilha daqueles bens. Nesse caso de Pedro II, no norte do estado, houve ali, na verdade, houve um assassinato, de uma mãe, a dona Maria. Ela matou a filha mesmo, de faca, para que havia uma disputa ali por bens, e tinha um filho, tem os dois filhos do casal, inclusive um servidor público da prefeitura municipal ali de Pedro II. Já é mais um mote, para as pessoas que têm cargo público, que recebem herança. Elas têm que legalizar os bens, pagar o ITCMD, que é o imposto, para regularizar as terras, porque senão ela entra na malha fina do Estado, fica como sonegador de impostos, Então, funcionário público, professor, tenha cargo público, na administração pública, mesmo por concurso, ele
poderá perder o seu, né, o seu emprego por essa questão da sonegação ao Estado, né, ao Estado, no caso, em comenta. Então ali houve esse assassinato, né, a mãe matou a filha de faca, mesmo, a Dona Maria Nerci matou a própria filha. Veja a que ponto chegamos, né? Por conta de disputa, né? De rivalidade por causa de bens, né? De terras. Então, houve ali o Beto Ribeiro veio com o programa dele de investigação criminal de São Paulo, né? Com o Dr. Tiago Pavinato, que é advogado, é especialista em direito, professor, doutor em direito, né? E a perita Rosângela Monteiro, né? Doutora Rosângela Monteiro também, e esmiuçar esse caso, né? Uma que, como o doutor Tiago Pavinato exemplificou, o motivo é que lá na investigação, né, no processo, não conseguiram, né, apontar a motivação, né, o que levou ela a cometer aquele assassinato, porque, como exemplifiquei em vídeos anteriores, né, a motivação de um crime ela é importante para a dosimetria da pena, né, porque entra nas qualificadoras, né, aquela questão da pessoa matar outro. E não há nada suficiente, autossuficiente para tirar a vida de uma pessoa, né? Você matar uma pessoa, os motivos são os mais banais, né? Os mais banais. Então, por isso que entra nas qualificadoras lá. Foi por motivo torpe, né? Foi por dívida, que é para o juiz, né? Na hora da sentença de bater o martelo, acrescentar, né? Anos ou diminuir, isso vai depender, né, da questão do júri popular. Os crimes contra a vida, né, homicídio doloso, todos eles vão, né, a júri popular. Vai a júri popular, os crimes praticados contra a vida, né, exceto o latrocínio, né, que é aquele assalto que mata a pessoa no assalto. É só o juiz que julga, né? Só o juiz que julga, a pena inclusive é mais severa. E esses acidentes de trânsito também é só o juiz, né? Por se tratar de um crime, né? De natureza leve, muito embora seja lamentável, né? Mas a pena, né? É menor em relação ao homicídio, né? Que a pessoa mata com arma de fogo, com arma branca. Então, os crimes de trânsito é só o juiz que julga, né? Por se tratar de acidente de trânsito, né? Que a vítima não teve a intenção, né? De alcançar, né? De tirar a vida daquela pessoa, né? No caso, comentando sobre acidente. Então, o doutor Tiago Pavinato, ele explicou que a motivação não poderia ser a herança, porque lá era um montante de 5 milhões avaliado, né? Um exemplo. Só que aí ele fez o cálculo direitinho lá. Imagine aí, professor de direito fazendo conta, mas faz parte, né, do ofício dele para o cálculo, né? Porque o pai já havia morrido já há 10 anos, e eles nunca fizeram o inventário, não houve aquela partilha, né? Então ele foi fazer o cálculo, né, em cima do imposto que eles deviam ao Estado, né, se eles fossem abrir o inventário naquele momento. Porque o prazo para o inventário são 60 dias pós-morte, né, quando a pessoa morre, né. Quando os herdeiros vão partilhar através de inventário, tem cerca de 60 dias para dar início ao inventário, né, da entrada. E se postergar, deixar para depois, né, vai ser do imposto, né, vai acumulando, né, a dívida. Então ele fez o cálculo desses 5 milhões, eles ainda iam ficar devendo para o Estado ainda, se eles abrissem o inventário naquela ocasião. Ou abrir o inventário, ou simplesmente ficar desfrutando daquele patrimônio, né, daquela natureza morta, né, daquelas terras, né, tinha uma pousada pelo meio, uns sítios, tinha
uma série de coisas, né? Então, para eles legalizar, eles não iam ficar devendo para o Estado, mas poderiam, como podem, né, ficar usufruindo, né, desses bens, mas não consegue vender porque não tem documento pertinente, né, não tem documento. Eu digo documentação de terra. Terra hoje inclui, ou sempre incluiu, né, o georreferencial, que é o ponto geográfico, né? É o ponto geográfico onde está localizada aquela terra. Para que existe esse gel? Para evitar que o outro gel seja tirado daquela terra, né? Só tira um, né? Aí entra a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, Isaac Newton. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, tirou o gel de uma terra, ali é impossível tirar um outro gel, né, naquela localização, né, que é a parte geográfica, né, é computadorizada, é via satélite. Então, o Dr. Tiago Pavinato disse que o motivo não fora por conta da herança, né? Então, as terras têm que ter o gel, né, a documentação toda pertinente, pagar os impostos ao governo e sim poder dizer que é dono, né? E não só de boca, só eu sou dono dali, ali é meu, porque isso aí é coisa do passado, isso aí era do tempo dos coronéis, né? Que tomavam, arrancavam os bens das pessoas com valentia, com ameaças, matando gente, né? Nós sabemos que os conflitos de terra eles sempre trazem, né, essa questão, né, até mesmo homicídios, né, e relativo também à mata, né, à natureza. Eu já exemplifiquei aqui, né, que eu acompanho imprensa há muito tempo, a morte, né, de Chico Mendes, né, que era um ambientalista, protetor da Amazônia, lá para aquela região da Amazônia. Isso ocorreu no Acre. Então ele era ambientalista e protegia, né, essas reservas. E ali ele foi emboscado, né, pelo um pai e um filho, né, que armaram uma cilada que culminou com a morte de Chico Mendes. Mas que eles foram para as pulseiras de Roberto Carlos, na época foram demais, né? E foram a julgamento, né, a júri popular ali numa cidade por nome Chapuri, ali no Acre. Se você quiser pesquisar na internet, né, esse povo, essa gente já deve ter cumprido a pena, porque foi lá, e parece que quase no final dos anos 80, já chegando nos anos 90, não sei se foi 1989, mas que teve esse ocorrido, né, a disputa, né, pelas terras desse pai e desse filho que emboscaram Chico Mendes, né, que mataram mesmo, tiraram a vida, mas foram para as pulseiras de Roberto Carlos, né, foram a júri popular e condenados também por aquele homicídio, né, o crime de pistolagem, né, que nós conhecemos, né, ouvimos falar. Então, só para ficar bem claro isso, a terra tem que ter a legalidade. Quem tiver suas terras deve procurar um meio de legalizar, né? Só um exemplo, até mesmo o herdeiro, né, de uma terra, ele pode se usufruir do uso capião para legalizar aquela terra sua, né? Porque ele já tem a posse mansa, né? Precisa adivinhar 5 anos, né, que você tem a posse mansa e pacífica daquela terra, você pode fazer o pedido, né, pelo uso capião, né? Essa lei existe, né, no nosso país. Até mesmo os herdeiros de uma terra, né, se a terra não é legalizada, pode se valer dessa lei, né, fazer o uso capião para assim legalizar, né? Quando na sentença o juiz já faz a expedição, né, a ordem judicial para a regularização daquela terra, né, a partir daquele momento da sentença. Então, legalidade é bom, né? A época dos coronéis, né, nós vivemos numa democracia, né, da valentia. Evidentemente que até hoje existem esses ameaçadores, mas hoje é diferente, né, porque tem imprensa, tem segurança pública. Então, hoje falei especificamente sobre posse de terra, inventário
e herança. Fábio de Oliveira, fiquem com Deus e tchau!